Será que o S20 FE Snapdragon ainda faz sentido em 2022? Ou será que tem opção melhor? O S20 FE foi lançado lá originalmente em novembro de 2020 com o chipset Exynos 990. O problema é que esse chipset deu alguns probleminhas mesmo logo depois do lançamento. Em maio de 2021, então, foi lançada uma versão nova deste mesmo aparelho, com a principal diferença sendo o processador, agora Snapdragon 865. Será que tem tanta diferença entre os dois? Será que ele consertou os problemas que o Exynos estava dando? E será que ele ainda faz sentido? Para começar, a gente tem uma linda tela de 6.5 polegadas, resolução Full HD, Super AMOLED, 120 Hz, tudo que a gente pode imaginar que um topo de linha precisa, né? É uma tela muito atual mesmo hoje, é uma tela muito boa, com um ótimo padrão e esse tipo de coisa, né? A gente tem, para completar também a construção do aparelho, a gente tem som estéreo, que é algo sempre muito bem-vindo. A gente tem construção em plástico, mas que parece um vidro, mas é um acabamento até que bem legalzinho. A gente tem IP68, a gente tem carregador wireless, é um conjunto interessante, né? Claro que a gente tem que considerar que esse aqui é um intermediário entre topo de linha e intermediário padrão, na verdade, né? Ele é a versão mais básica do topo de linha da linha passada, né? Dos S20s. A posição no mercado dele é meio esquisita, né? Mas ele com certeza, em termos de construção e tela, é um aparelho muito interessante. Para continuar, vamos falar um pouquinho a respeito do desempenho, né? Aqui, então, como eu falei, a gente tem o Snapdragon 865, né? Em duas versões que você pode encontrar ele aqui no Brasil. 6 GB de RAM com 128 GB de armazenamento interno ou 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, que é a versão que esse aqui que eu tenho em minhas mãos. Mesmo a versão com 6 GB, ainda mais a versão com 8 GB, você vai ter RAM suficiente e obviamente é um desempenho muito bom, ainda mesmo hoje em dia, né, 2 anos depois, mais ou menos que esse processador foi lançado. Você pode esperar que você vai rodar todos os games no máximo, que é a experiência que eu tive na maioria dos games que eu rodei. E obviamente você tem um poder muito suficiente mesmo para o futuro, né? É com certeza um chipset ainda muito bom e top, né? Claro, a gente tem aparelhos mais potentes, tem o Snapdragon 888 que foi lançado em 2021, tem o Snapdragon 8 Gen 1, que é o novo, que tem um desempenho superior, mas ele ainda assim tem um desempenho muito legalzinho e mais do que suficiente para o que você precisar. Indo para as câmeras, aqui a gente tem mais ou menos o conjunto bem parecido com o S20 normal, com a diferença básica sendo dos sensores secundários, que são um pouquinho inferiores, mas o principal é bem parecido. A frontal é um pouquinho pior e mantém um nível ali com intermediários, a mesma câmera ali usada desde o A71 na linha de intermediários, de 32 megapixels. Mas basicamente, mesmo na frente, mas principalmente atrás, a gente tem resultados muito legais. A traseira, né, as três câmeras têm, a principal tem 12 megapixels, a secundária também tem 12, tem a terceira com 8 megapixels. A gente tem estabilização ótica de imagem, que é algo muito bem-vindo. A gente tem 4K, 60 FPS, nada que... Não tá faltando nada nesse quesito, com certeza. As câmeras são dignas de um topo de linha mesmo, muito interessante. Claro, a gente não vê nenhum número enorme de megapixels, que nem a gente tem visto em alguns aparelhos mais recentes. Nada de 108 megapixels, 64 megapixels. Nada de zoom ótico de 10 vezes, como por exemplo, ou mais até no S20 Ultra. Mas é com certeza um conjunto muito bom. Tem melhores hoje em dia? Tem, mas esses normalmente também são bem mais caros. A bateria de 4.500 mAh deixa assim um pouco na mão. O chipset com certeza não é muito econômico. E também a gente não tem nada de tecnologias de taxa de atualização variável, como a gente tem visto em alguns topos de linha mais recentes. Ou seja, o aparelho acaba sendo um pouquinho gastão na tela e no processador. No meu teste de bateria, o celular conseguiu ali um pouquinho mais de 10 horas de teste, o que não é horrível, mas não surpreende. Aparelhos mais intermediários do que ele, por exemplo, o A52s 5G, consegue uma bateria melhor. O Poco F3, que é um aparelho também topo de linha com processador da linha 800, consegue uma bateria, um
desempenho na bateria melhor, e esses dois aparelhos têm a mesma quantidade, né? A mesma capacidade de 4.500 mAh que tem esse aqui. Pelo menos a gente tem o carregador que vem de fábrica é de 15 watts, mas pelo menos a gente tem a possibilidade de comprar um carregador mais turbo, né, o de 25 watts, que ajuda bastante, com certeza, na hora de carregar, pelo menos. Mas olha, no meu uso, mesmo com a bateria não sendo lá mil maravilhas, eu consegui um uso diário tranquilamente, precisando carregar no final do dia, nada desesperador. Completando os extras, eu acho que é interessante citar que o aparelho está no Android 12, One UI 4.1, super bem atualizada. O aparelho provavelmente vai receber ainda muitos updates, a Samsung mudou bastante, né, esse sistema de updates que eles estavam fazendo, então a gente pode esperar com certeza bastantes updates. Então nada a declarar nesse aspecto. A gente tem também Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, impressão digital na tela, que deixa um pouco a desejar, né? Mas tudo bem. Enfim, o pacote completo com certeza. Não tem nenhum extra muito impressionante. É um celular que eu dizia bastante que era basicamente bom em tudo, nada maravilhoso em nenhuma questão. Então ele não era exatamente maravilhoso em câmeras, nem em desempenho, nem em tela. Tem aparelhos melhores. Mas ele também não desfalca, ele não está faltando nada primordialmente, também não tem nada muito extra. Para completar, eu queria falar um pouquinho a respeito da diferença básica entre esse e o Exynos, né? Se tem diferença, valeu a pena a Samsung ter feito essa bagunça e trocado o processador no meio da vida útil do aparelho? Olha, para quem não lembra, eu testei bastante o Exynos com esse S20 FE, o Exynos, e tive muito problema com o aparelho. Esquentava pra caramba, a bateria não durava nada, e olha, eu imaginava que o aparelho ia ser melhor e consertar a maioria desses problemas. O que eu não esperava era que basicamente os problemas sumiram. Claro, a bateria continua não sendo maravilhosa, mas não tá horrível como estava naquele aparelho. E esse também é um aparelho usado, ou seja, eles também têm um tempo de uso considerável. Então, obviamente, a gente não pode dar isso como justificativa. E outra, o desempenho era esperado que fosse ter um ganhinho aqui e ali, mas esse vídeo aqui tá mostrando que eu gravei, infelizmente eu não tive muito como comparar profundamente a diferença entre baterias e essas coisas, mas no desempenho, no teste bem rápido, dá pra perceber que o S20 FE com o Snapdragon esbanja a performance em cima do Exynos, por conta exatamente dessa falha de otimização do Exynos da Samsung e obviamente dos problemas que esse chip trouxe, né? Então, para concluir, vale a pena comprar um S20 Exynos? Olha, até vale se você conseguir um preço bem baixo nesse aparelho, né? Aí eu diria ali uns R$ 1.600. Porque sim, o aparelho tem muitos problemas, mas a maioria deles, os piores, foram resolvidos recentemente. Ele ainda está esquentando bastante, ele ainda não performa muito bem, mas ele pelo menos não te deixa na mão. Antigamente o aparelho nem ficar na câmera por muito tempo conseguia. Agora, e esse aqui? Com certeza esse aqui ele acaba custando um premium acima do Exynos exatamente por conta de ser um aparelho melhor. Nos usados a gente consegue encontrar ele por uns R$ 1.700, R$ 1.800. Inclusive novo, às vezes a gente até consegue ele por esse preço nas versões 6 GB de RAM. Então assim, novo ou usado vale a pena? Com certeza, por esse preço aí nessa faixa, ali abaixo dos R$ 2.000, faz super sentido, é um aparelho muito legal e que ainda tem muito para dar na vida. Tem o S21 FE? Tem. Ele é melhor? Com certeza, ele vai ter alguns benefícios em relação a esse aqui. O problema é primordialmente o preço, né? O aparelho tá ali na faixa dos quase R$ 3.000, esse aqui tá bem mais barato. Então, se você não quer gastar tanto, esse aqui continua sendo uma ótima opção. E competidores, tem algum? Tem. O Motorola Edge 20, se eu não me engano, custa ali próximo desse daqui, mas é um aparelho com processador bem inferior. Tem sim câmeras e baterias melhores, mas ele não atualiza também, ele tem alguns defeitos em relação a esse, e eu sinceramente acho que esse aqui acaba valendo mais a pena. O Xiaomi Poco F3 é outro aparelho que eu testei aqui recentemente e também tem um preço bem semelhante, né? Obviamente o importado. E se você não se importa em importar o aparelho, obviamente, e ter uma câmera um pouquinho pior, ele vai dar assim uma experiência um pouquinho melhor em relação ao desempenho, que é obviamente o Snapdragon 870, que é um pouquinho superior, e a bateria é bem melhor. Mas de qualquer forma, por esse preço justo ali que eu falei, entre 1.700 e 1.800, novo, usado, esse tipo de coisa, abaixo dos R$ 2.000,
Com certeza é um celular muito legal, mesmo ainda hoje em 2022. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever aqui embaixo para não perder mais vídeos como esse. Mas eu vejo vocês semana que vem.